Saudações a todos, espero que consigam nos ouvir. Vamos inicialmente fazer um teste. Podem dar-me um feedback, por favor, caso estejam a ouvir. Ouvindo. Oh, boa, obrigada, Leonel. Bom, acreditamos que são 14 horas e 5 minutos, 6 agora. Já estamos 5 minutos atrasados. Acreditamos que estamos em condições de começar. Mais uma vez, boa tarde a todos. É com enorme prazer e satisfação que damos início a mais uma edição do nosso espaço de debate à sexta-feira. Hoje vamos refletir sobre um tema que tem mobilizado a juventude em Angola e no mundo, que é o empreendedorismo. O empreendedorismo juvenil não deve ser encarado apenas como um plano de sobrevivência, mas como uma força capaz de gerar impacto e transformação ou transformar realidades. Razão pela qual hoje falaremos sobre os avanços e desafios das políticas de apoio ao empreendedorismo juvenil em Angola. E para abordar esse tema, temos o nosso convidado, que desde já agradeço por ter aceito o nosso convite, Dr. Aguiar Rafael, ou Rafael Aguiar, perdão, que é licenciado em Sociologia pela Universidade Agostinho Neto, é pós-graduado em Direito e Sociedade pela Universidade Agostinho Neto também, e mestrando em Sociologia. É investigador permanente do Gabinete de Estudo e Análise da Associação para a Cidadania e Ensino de Qualidade, a SEQUA, e atualmente é comissário nacional à CNE e presidente da Associação para a Cidadania e Ensino de Qualidade. Essas são apenas algumas que eu mencionei, porque o currículo é enorme e se tivesse que ler tudo, acredito que o tempo de apresentação passaria. Então, só para vermos que o nosso convidado tem já um perfil ou um currículo bem preenchido. Ditando aqui as regras do nosso debate, como já é conhecido, nós temos 15 minutos para o nosso preletor fazer a apresentação do tema ou fazer a sua exposição, e de seguida teremos cerca de 1 hora para podermos interagir. No caso, os nossos internautas, participantes, tanto no Facebook, aqui via Teams e presencialmente, poderão expor as suas questões, sugestões, e o nosso preletor vai, então, de seguida, responder e nos esclarecer. Sendo assim, sem mais perca de tempo, doutora Aguiar, mais uma vez bem-vindo e o momento é seu agora. Bom, eu em primeiro lugar quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui juntos. Em segundo lugar, a DW, pelo trabalho que tem vindo a realizar em prol tanto da juventude angolana, africana e mundial, porque é uma organização global, e, portanto, por estar nessa sala com essa juventude que, portanto, respira muita fé para realizar Angola, a África e o mundo. O tema é extremamente importante. Importante porque já um estudioso, Karl Marx, dizia que a sociedade está estruturada de duas formas fundamentais. A superestrutura, que é o conjunto de ideias, de valores, de princípios, de ideologias e de políticas, e a infraestrutura, que é a base econômica, material e financeira. E ele dizia que é a base econômica, financeira e material que acaba influenciando a superestrutura. O que é que isso significa? Significa que nós, em qualquer sociedade, em qualquer momento, precisamos gerar duas habilidades básicas nos jovens. A primeira é, portanto, ligada à superestrutura, que é adquirirem conhecimentos, ideais, princípios e valores.
E a segunda, aprenderem a produzir bens materiais, sociais, econômicos e financeiros. E como sabe, o Estado, o governo, mesmo os governos de qualquer sociedade, portanto, não estão preparados para dar emprego, providenciar emprego para toda a juventude. E os governos africanos, por causa de dificuldades e déficits racionais, do ponto de vista de gestão de políticas públicas, têm mais dificuldades ainda de fazê-lo. É por isso mesmo que é fundamental que nós tenhamos políticas públicas de fomento ao empreendedorismo, políticas públicas que propiciam acesso ao financiamento, no sentido de que a própria juventude, para além de aceder ao emprego formal, possa também produzir trabalho, reproduzir emprego para os outros jovens e assim comatarmos os principais grandes problemas de qualquer sociedade: pobreza, violência e doenças. E o nosso propósito, eu trago aqui mesmo um estudo, portanto, uma pesquisa, porque eu tenho mais de 5 estudos sobre empreendedorismo. E essa pesquisa está relacionada sobre as políticas públicas de fomento ao empreendedorismo, e a nossa principal preocupação é refletir sobre as oportunidades e constrangimentos que esses programas trazem para a juventude. E a principal questão que eu me coloquei é: quais são, afinal, as oportunidades e os constrangimentos que esses programas geram para a juventude? Para nós respondermos essa questão, é fundamental nós, primeiro, partilharmos o que é a juventude. A juventude não é um grupo, conforme costuma se dizer, porque sempre se fala de um grupo, é um organismo estruturado, com posições e papéis sociais. A juventude é um extrato psicossocial e demográfico, que no nosso país se situa entre os 15 e os 35 anos de idade, mas que está numa fase intensa de transição e afirmação psicossocial, econômica, financeira e política. E a afirmação dessa juventude acaba influenciando a própria vida deles e a vida da sociedade, porque ele é o extrato populacional mais numeroso e que mais influencia o destino histórico das sociedades. Agora, é preciso ver que, quando se fala de políticas públicas, nós temos que ter em conta várias juventudes, porque existem vários estratos juvenis que precisam ser captados e abarcados nas políticas públicas. Nós estamos a falar do extrato populacional jovem, rural, urbano, empregado, desempregado, feminino, masculino, intelectual, revu, etc. Acadêmico, fora do sistema de ensino. É preciso ter em conta isso. E por que nós estamos a reafirmar isso? Porque, regra geral, as abordagens sobre a juventude e, sobretudo, as políticas públicas viradas para a juventude pensam que a juventude é um extrato populacional homogêneo. Não, ele é heterogêneo. E se não tem-se em conta isso, começa aí a seletividade e a exclusão de vastos estratos populacionais jovens no acesso às políticas públicas. Portanto, o segundo aspecto que precisamos ter em conta são as características da juventude. De forma muito resumida, nós temos em Angola mais juventude feminina do que masculina. E a maioria esmagadora dela está em Luanda, e uma minoria apenas no Benga. E essa juventude, na sua maioria, está desempregada. Os que têm trabalho, cerca de 80% trabalham no mercado informal, e cujo trabalho é precário, em certa medida, e tem acesso a um baixo rendimento financeiro. Há um grande número de jovens fora do sistema de ensino, a maioria deles não tem acesso a residências, e quando tem acesso é precário, tem dificuldades de locomoção, portanto, muitos deles apresentam indicadores de frustração.
de desespero. E é por isso que, como consequência disso, a maioria da juventude tem problema de participação ativa, criativa, inovadora e empreendedora no espaço público, face às suas próprias características. E esse aspecto influencia, portanto, o acesso às políticas públicas. Deve estar a perguntar-me agora, ok, nós temos então essas características da juventude. Antes de irmos para o empreendedorismo, quais são as políticas públicas que, portanto, podem ajudar a ultrapassar essas situações? É preciso dizer que a política pública é um conjunto de pensamentos, de leis, de programas, de projetos concretos virados para resolver problemas sociais ligados a interesse público. Ou seja, problemas que têm a ver com a comunidade, com todos. E os principais atores que intervêm nas políticas públicas, é preciso ter isso em conta. Primeiro são os partidos políticos, porque são eles que fazem as propostas de leis que vão para a Assembleia Nacional. E os partidos políticos também são eles que fazem as propostas de lei a partir do Presidente da República ou do Executivo, que vão para a Assembleia Nacional. E os partidos políticos ainda estão por detrás do governo que executa as políticas públicas. Depois é que vêm os jornalistas, que são os vozes, que também de alguma forma influenciam. Os ativistas, portanto, as organizações da sociedade civil. Mas os principais atores de políticas públicas são os partidos políticos. Nós não podemos esquecer disso por quê? Porque os partidos políticos não têm nenhuma pressão. A pressão, às vezes, desloca-se para quem só faz vontade dos partidos políticos, que é o Executivo e a Assembleia Nacional. Portanto, esse fator é fundamental. Agora, as políticas públicas são importantes porque as decisões relativas às políticas públicas, as leis, os programas, afetam o curso histórico de qualquer sociedade. Absolutamente. Agora, qual é a importância, qual é o tipo, portanto, de políticas públicas que são elaboradas no nosso país e que, efetivamente, podem ajudar a comatar a problemática da participação ativa, criativa e empreendedora dos jovens na solução dos seus próprios problemas. E aqui nós começamos a identificar algumas coisas que precisamos partilhar. Por exemplo, a nossa observação indica que as políticas públicas de fomento ao empreendedorismo juvenil, pela sua importância, são do nível macrosistêmico, ou seja, dizem respeito ao poder político, mas também devem dizer respeito aos membros da sociedade. A nossa pesquisa também constatou que, na sua elaboração, são do nível microsistêmico, ou seja, infelizmente emanam de pequenos gabinetes de tecnocratas que dificilmente captam, estudam a maneira de pensar, estar e ser e aquelas características das várias juventudes de que eu já partilhei aqui. De igual modo, a nossa pesquisa indica que, no seu impacto, essas políticas públicas são do nível mesossistêmico, ou seja, impactam determinados grupos de interesse elitistas, como membros do governo, empresários, grupos sociais privilegiados, em detrimento, portanto, de vários estratos sociais juvenis nas comunidades rurais, periurbanas, sobretudo. Portanto, esse aspecto é fundamental, porque depois vai impactar na solução daquilo que nós queremos, que é evitar e estimular o empreendedorismo juvenil. Para ganhar tempo, não vou falar das fases de elaboração de políticas públicas, mas eu quero partilhar convosco aqui de que, na prática, a minha pesquisa indica que a elaboração da elaboração à execução de políticas públicas é fundamental passar-se nas seguintes fases, tanto chaves.
Por exemplo, identificação dos problemas e necessidades dos jovens. Definição da agenda de atuação. Seleção das prioridades, ou seja, daquelas opções que vão de encontro aos problemas e às reais necessidades dos jovens. Consulta aos destinatários e aos parceiros sociais. Tomada de decisões qualitativas, em conjunto. Orçamentação, divulgação dos planos junto do destinatário e dos parceiros, para, nessa fase, poderem ainda contribuir para corrigir isto ou aquilo, e depois é que vem a execução, o monitoramento e a avaliação. A pergunta que se coloca é, será que as políticas públicas de fomento ao empreendedorismo juvenil em Angola passam exatamente por estas fases? A nossa constatação, infelizmente, indica que não. Indica claramente que não, pelo que vocês vão perceber nas próximas etapas. E nós temos, regra geral, a academia indica, regra geral, 4 tipos de políticas públicas. As políticas públicas regulatórias, constitutivas, distributivas e redistributivas. E, de forma resumida, nós podemos partilhar com o nosso auditório de que, quando se fala de políticas públicas regulatórias, são aquelas que estabelecem normas e regras para a sociedade e o mercado. E as constitutivas são aquelas que definem a estrutura do Estado e a regra de formulação das micropolíticas públicas, ou seja, dos programas mais concretos. E as políticas públicas distributivas são aquelas que procuram transferir recursos entre diferentes grupos sociais para que a sociedade cresça de forma harmonizada. E as redistributivas são aquelas que prestam maior atenção a grupos sociais vulneráveis. E a questão que eu quero partilhar convosco, que eu coloco é, será que as políticas públicas de fomento ao empreendedorismo juvenil no nosso país são mais de natureza regulatória, constitutiva, ou são mais de natureza distributiva e redistributiva? Infelizmente, a nossa pesquisa, que focou mais de 50 jovens que concorrem a esse mercado, que concorrem a esses programas, indica que nós temos efetivamente mais políticas públicas regulatórias e constitutivas do que distributivas e redistributivas. Chegados aqui, antes de, na fase final, falarmos do acesso a esses programas, dos constrangimentos e oportunidades, seria bom que nós víssemos o que é isso empreendedorismo juvenil. Porque tem uma especificidade do empreendedorismo juvenil. É verdade que o empreendedorismo é a capacidade de gerar e transformar ideias, projetos em negócios rentáveis, sustentavelmente. Mas a especificidade do empreendedorismo juvenil reside no facto de que quem gera as ideias, quem transforma as ideias em negócios, está numa faixa etária entre os 15 e os 35 anos de idade, com muito pouca experiência, com poucos conhecimentos, com parcas condições materiais e financeiros, para conduzir projetos sustentáveis. Daí que, na gênese, o Estado tem razão quando ele entende que devem haver políticas públicas específicas para os empreendedores jovens. Por quê? Porque eles precisam de apoio estrutural e institucional a curto, médio e longo prazo, monitorado, para não gerar frustração, para que o dinheiro não se perca, para que no final, efetivamente, os projetos possam render. Mas as nossas políticas públicas, que eu tive a oportunidade de pesquisar graças à vossa provocação, a provocação positiva da DW, infelizmente não atendem a esse problema, tal como poderemos ver. Portanto, na prática, os programas de fomento ao empreendedorismo juvenil são políticas que deveriam traduzir programas e estratégias de financiamento concretas
geridas por instituições governamentais e destinadas a jovens aspirantes ao empreendedorismo. As jovens aspirantes ao empreendedorismo. Se fores pesquisar, e eu tive acesso a informações a partir dos próprios jovens, a percepção deles é que a maioria das pessoas que têm acesso a esses programas, a esse financiamento, são já jovens acima dos 35 anos, porque são eles que estão em condições de responder aos requisitos. Esses jovens aspirantes ao empreendedorismo, que conforme já vimos, têm pouca experiência, pouco conhecimento, poucos recursos materiais e financeiros, não têm um capital de relações sociais. Eu estou a falar de capital de relações sociais, é um grupo de amigos privilegiados no banco, no governo, aqui e acolá. Esses não conseguem aceder. E logo, então, não se promove empreendedorismo juvenil. Dificilmente se empreende. Mas nós vamos continuar para termos ideia disso. E então eu perguntei aos jovens, dos vários programas, eu elenquei 21 programas de fomento ao empreendedorismo. Fomento ao empreendedorismo. Dos quais nós temos cerca de aproximadamente 15 especificamente virados para a juventude. E eu perguntei aos jovens, conhecem os principais planos de fomento, os 52 jovens, os principais planos que promovem empreendedorismo juvenil? A resposta que eu obtive é a seguinte: os planos mais conhecidos são Quenda, Kishicrédito, Prodesse, PAP e Jovem e Envolve. Jovem Envolve. Ou Envolver Jovem. Peço desculpa. Envolver Jovem. São os programas mais conhecidos. Dos 21, qual foi a minha constatação que me deixou um pouquinho atônito? A maioria dos jovens abordados no âmbito desse estudo, que na sua maioria são homens, porque são mais homens que concorrem a esses projetos, isso também identifiquei, do que mulheres. A maioria esmagadora é homem. A maioria desconhece os meandros dos programas de governo vocacionados especificamente para o fomento do empreendedorismo juvenil. Destes, a maioria nunca recorreu aos referidos programas para obter financiamento, não obstante pretenderem ter negócio ou serem empreendedores. Do grupo que recorreu, a maioria esmagadora não teve financiamento. Não teve financiamento. Portanto, nós constatamos que o único programa especificamente virado para o empreendedorismo juvenil, que a juventude conhece mais, é, portanto, este aqui, Envolver Jovem. Mas é da égide da INAPEN, do INAPEN. Os programas estão sob égide do Ministério da Juventude e Desporto e do Instituto Nacional da Juventude. Mecanismos do governo vocacionados para lidar com a juventude, para executar as políticas públicas da juventude. Esses programas são muito pouco conhecidos pela juventude. E eu posso citá-los. São Programa de Apoio e Fomento ao Empreendedorismo Jovem, portanto, sob égide do Instituto Nacional da Juventude. Depois temos Programa de Orientação Econômica da Juventude, sob égide do Ministério da Juventude e Desporto. A maioria da juventude desconhece. O que está por detrás disso? Falta de comunicação, ineficiência do programa, falta de procura da juventude. Portanto, uma pesquisa mais aprofundada poderá ajudar-nos a encontrar essa perspectiva. Muito bem, agora quero, para não roubar muito tempo e irmos para as perguntas e respostas, ir para aquilo que é a cerne, tanto da nossa pesquisa. Quais são os principais constrangimentos que os jovens enfrentam para empreender e obter financiamento em Angola? Eu quero informar-vos que a minha pesquisa constatou 2 tipos de fatores que influenciam quer os constrangimentos, quer as oportunidades. O primeiro
tipo de fator tem a ver com características, problemas e desafios da juventude angolana. Aqueles problemas todos que eu alenquei, que têm a ver com a empregabilidade, com acesso ao ensino, com habitação, com a locomoção e as consequências que isso tem, portanto, na maneira dos jovens encararem o espaço público, a sua participação, é um fator condicionante de acesso, portanto, aos programas de fomento ao empreendedorismo. O segundo tipo de fator é a natureza das políticas públicas de fomento ao empreendedorismo. Vocês vejam, os jovens já enfrentam um conjunto de constrangimentos que nós acabamos de alentar. E ainda se depara com uma natureza de políticas públicas de fomento ao empreendedorismo, portanto, elaborados em gabinetes muito distantes deles, que eles não tomam conhecimento. E quando tomam conhecimento é na fase de concorrerem, e quando concorrem, portanto, encontram um conjunto de burocracia, etc, etc. Resultado, esses dois fatores, potenciam os seguintes constrangimentos que nós constatamos. Falta ou pouco conhecimento dos referidos programas e financiamento. Falta ou pouco conhecimento, pouca experiência sobre negócios e empreendedorismo. Incapacidade de elaborar planos de negócio. Falta de informação sobre os programas do governo de apoio ao empreendedorismo de forma atual. Quer dizer, quando tomam contato com os programas já passaram. A fase de entregar os documentos já passou. Ok? Dificuldade de enfrentar a excessiva burocracia imposta para aceder aos projetos de financiamento. Pobre capital de relações sociais. O que é isso, pobre capital de relações sociais? Os jovens não têm links. Há um programa ali, no Ministério da Juventude e Desporto, há um programa na administração municipal, há um programa na administração comunal, o programa está a rolar, está a caminhar, e o jovem toma conhecimento muito mais tarde. Por causa dos dois fatores que eu já partilhei convosco. As características psicossociais e demográficas da juventude e a natureza das políticas públicas. Um outro constrangimento que resulta desses constrangimentos todos é a falta de fé, otimismo e ambição positiva para vencer os constrangimentos. Isso tudo é reforçado pelo nulo ou poucos recursos financeiros e condições materiais para aceder ao programa. Há um caso que eu estudei dentro disso, de um rapaz na Kisama, que ele reunia os requisitos porque ele tinha uma parcela de terra. E a parcela de terra estava, efetivamente, nas dimensões exigidas. Depois ele tinha que tratar documentos. E ele tratou documentos. Gastou o dinheiro todo que ele tinha, até chegar a uma dada altura em que já não tinha dinheiro para tratar os outros documentos. E um dos aspectos que mais doeu é o indivíduo não tinha dinheiro para pagar o indivíduo que iria fazer o projeto final. Ou seja, o programa de financiamento ao empreendedorismo juvenil, já disse, jovens aspirantes ao empreendedorismo, nas condições em que estão, não prevê, não financia já a elaboração do projeto. O jovem aspirante de 15, 16, 17, 20 anos, etc., compara com recursos financeiros, ainda tem que pagar quem vai elaborar o projeto e quem vai elaborar, portanto, o orçamento. E ele perdeu o financiamento, mas também perdeu o dinheiro todo que ele tinha, portanto, e ficou frustrado. Isso tudo, portanto, tem a ver com também a falta de avalistas, quando se trata de bancos. Ou seja, ao jovem não se lhe deveria exigir avalistas. O avalista devia ser o próprio Estado.
o próprio Estado, se quer fomentar empreendedorismo juvenil, ele é que deve ser o próprio avalista do jovem. E a garantia do Estado qual é? Ele vai dar formação ao jovem. Vai acompanhar o projeto. Vai monitorar o projeto. E em todas as fases ele vai assessorar. E os mais aplicados podem render ao Estado não só o lucro financeiro, conhecimento, experiência e reprodução de postos de emprego. Bom, mas não fiquemos muito tristes porque também há oportunidades. Há oportunidades. Uma pesquisa científica é sempre equilibrada. E então nós vamos falar agora das oportunidades que esses programas de fomento ao empreendedorismo e financiamento aos jovens podem gerar. Eu constatei que os dois fatores, lembram-se, que criam constrangimentos no acesso a esses programas, são os dois fatores que podem significar oportunidade. Como é que isso funciona? Ora, há pesquisas, as pesquisas há muito tempo em campo de sociologia já indicavam isso, de que há jovens que quando encontram instituições, estruturas, leis, programas rígidos, fechados, aquilo em vez de os desmotivar, inibir, desistirem, aquilo evita os interesses e os objetivos pessoais. E é um combustível para ambição positiva, de transpor e vencer. Todos os jovens que eu entrevistei e que tiveram sucesso, um relativo sucesso, são aqueles em que os dois fatores que eu me referi foram transformados em desafios e transpostos em oportunidades. E é por isso que, a partir deles, eu percebi que, afinal, os programas de fomento ao empreendedorismo e financiamento aos jovens podem propiciar mais educação, instrução e formação de qualidade. Porque eles vão procurar obter mais conhecimento. Pode levá-los a frequentarem cursos intensivos de empreendedorismo, liderança, comunicação e marketing, contabilidade, gestão de recursos humanos, financeiro e logístico. Pode permitir obter mais e melhor informação sobre políticas públicas e os programas de empreendedorismo. É uma reação inversa do primeiro grupo. Infelizmente, o primeiro grupo é a maioria esmagadora. Estão a ver? Pode permitir, com isso, terem links, conhecerem pessoas. E isso melhorar o prestígio deles, melhorar o acesso e, com isso, portanto, estimularem mais participação ativa, criativa, inovadora e empreendedora no espaço público. E esses jovens com arrojo, espírito de sacrifício e dedicação, acabam, por causa da sua perseverança, rompendo e acedendo a financiamento. Agora, o que é que eu constatei? Desse pequeno grupo que acedeu a financiamento variam entre os 300 e os 500 mil kwanzas. Entre os 300 e os 500 mil kwanzas. Mas ainda assim, portanto... Agora, os financiamentos acima de 1 milhão, a maioria dos jovens, daqueles que eu vos falei, aspirantes ao empreendedorismo, com dificuldades de locomoção, principalmente para as zonas urbanas, com dificuldades de links, esses não acedem, dificilmente acedem, segundo a nossa pesquisa. Agora, é verdade que poderíamos ter tido mais informação, mas as instituições que eu direcionei o mesmo formulário de questionário, as instituições do Estado não falam sobre seus próprios programas. E nós não temos uma base de dados credível em que nós vamos para lá e nós encontramos programa X e clicamos. Como é que te chamas? Alberto. O Alberto
Isabel. A Isabel, o João Eduardo, a Ana, o Paulo, a Irina, portanto, concorreram no dia X, etc., receberam. Nós não temos. Eu não estou a dizer que não existe, mas nós não temos acesso. Os especialistas, os investigadores, não têm acesso. Que é ir para um programa, envolver jovem, clicar, concorrer ao X, e os projetos são esses. Foram aprovados Y, segundo os X critérios, e o valor entregue é esse, e o grau de implementação do projeto e o monitoramento é este. Temos. Bom, não diria que não temos. Nós lutamos e não tivemos acesso. E eu sou um indivíduo, se eu não tive acesso, eu tenho links. Eu tenho links com membros do governo, do MPLA, da UNITA, com deputados, colegas, outros são estudantes meus, outros foram professores meus. Eu tenho links. E eu não consegui. Agora, imagine um cidadão. Portanto, conclusões. Conclusões. A maioria dos jovens não acedem aos programas de fomento ao empreendedorismo, nem ao financiamento. Há um sentimento generalizado de injustiça, ancorado na ideia da exclusão da maioria da juventude, a favor de grupos elitistas juvenis. As características, problemas e desafios da juventude angolana, assim como a natureza e dinâmica de fechamento e de exclusão social das políticas públicas de fomento ao empreendedorismo, constituem mais constrangimentos do que oportunidades para a juventude empreendedora. De um lado, essas dificuldades estruturais emperram o empreendedorismo. De outro lado, para um pequeno número de jovens arrojados, portanto, transformam em oportunidades. O que é que nós defendemos? Nós defendemos políticas públicas de fomento ao empreendedorismo juvenil do tipo distributivo e redistributivo. Para quê? Para distribuírem e redistribuírem educação, instrução e formação de qualidade. É a base. Continua a ser a base e continua a ser base. Para distribuírem e redistribuírem cidadania ativa, criativa, inovadora, empreendedora e empoderadora. É a base e continuará a ser base. Para redistribuírem saneamento básico, saúde familiar e pública preventiva. Para distribuir e redistribuírem informação atualizada. Para distribuir e redistribuírem formação técnico-profissional. E para facilitarem o acesso a condições materiais, itens, etc., e financiamento para a produção e reprodução de bens sociais básicos. Aqui eu trago também uma proposta inovadora. Eu acho que as políticas públicas de fomento ao empreendedorismo e financiamento da juventude deveriam privilegiar programas ligados a setores concretos, como, por exemplo, alimentação, okay? Manutenção de edifícios, esgotos, estradas, escoamento de produtos do campo para a cidade, manutenção e reparação da iluminação pública, sistema de água potável, autoconstrução dirigida, posto de saúde comunitário, escolas com participar, reciclagem de acessórios de carros, motorizadas, telefones, etc. Nas zonas rurais, aquilo que se adapta nas zonas rurais, nas zonas suburbanas e nas zonas urbanas. Sabem por quê? Porque as políticas públicas de fomento ao empreendedorismo e financiamento da população jovem, elas deveriam focar aqueles dois fatores de que eu vos falei. Primeiro, as características psicossociais e demográficas da juventude, que já vimos de forma geral, estruturalmente precárias. E, em segundo lugar, libertarem, fomentarem e massificarem as políticas públicas de empreendedorismo e financiamento para que chegue aquele jovem do bairro. Porque, para terminar, todas as políticas públicas de distribuição e redistribuição viradas para esbater
para combater as injustiças estruturais, para combater a exclusão, para esbater as desigualdades sociais, elas devem começar das zonas rurais, das zonas suburbanas para as zonas rurais. Só assim que você trava o êxodo rural da cidade. Só assim que você cria qualidade de vida lá, no bairro profundo, da aldeia profunda. E você, quando faz isso, você beneficia a cidade. E beneficia a todos. Portanto, é isso que nós defendemos. Nós auguramos que haja, a partir deste debate, possas evitar as autoridades públicas, as organizações da sociedade civil juvenis, os parceiros sociais, portanto, uma concertação, porque as políticas públicas são processos sociais totais. Eles abarcam toda a dimensão da vida humana. Portanto, a dimensão psíquica, espiritual, física, social, econômica, financeira e política. E então, elas deveriam ser objeto de uma concertação, estratégia comum, no sentido de elas estarem viradas, fundamentalmente, para redistribuir e distribuir bens sociais básicos para combater a pobreza, a violência e a doença. Muito obrigado pela atenção dispensada. Boa. Foi aqui a apresentação do Dr. Aguiar. Foi uma aula, na verdade, muito foi falado e com bases, porque esse conteúdo é fruto de uma pesquisa ou de um estudo que foi realizado. E pedimos agora, o momento agora é para questões, perguntas e respostas, contribuições, para que sejam esclarecidas pelo nosso convidado. Nós temos um ícone para levantar a mão. Aquele que quiser emitir alguma opinião, alguma questão, está a partir deste momento à vontade para assim o fazer. Caso tenhamos aqui também na sala, se tivermos alguma questão, colegas são abertos para o fazer. Mas enquanto não, vou aqui começar. Em vários momentos, o Dr. Aguiar falou sobre a impossibilidade, principalmente dos aspirantes ao empreendedorismo, de terem acesso ao financiamento para conseguirem começar a sua vida neste meio. Eu gostaria de saber, fora daquilo que foi ou dentro do seu estudo, qual é o parecer sobre estes. Se eles não tiverem o acesso, como é que eles vão entrar para o mundo do empreendedorismo? Como é que eles vão conseguir ter o financiamento que assim é desejado, que aqui também o doutor mencionou, que quando é dado esse financiamento é de 300, 500 mil kwanzas, que ficamos em dúvida em qual é o negócio que ele vai começar com este valor. Então, qual é o parecer do doutor sobre estes que não têm experiência ainda de empreendedorismo e que são várias vezes recusados ao financiamento? Bom, eu penso que estes devem ser mesmo abarcados no âmbito das políticas públicas, porque nós temos vários modelos de financiamento aos empreendedores. Nós temos os bancos, mas nós temos o INAPEN. Deveria mesmo ser no âmbito das políticas públicas. E se fosse para a teoria dessas políticas públicas, há uma componente formativa. E essa componente formativa deveria ser, portanto, arrolada dentro do acesso, tanto ao financiamento. Nós entendemos que é fundamental que, de quando em quando, se liberte financiamento para esses jovens aspirantes ao empreendedorismo, mas prevendo todas as fases
que previnam, portanto, o fracasso. Que são, portanto, ele deve ter formação, é fundamental, formação intensiva, obviamente aqueles que têm pré-noções para o efeito, formação intensiva. Depois, ele deve ter o financiamento e, ao mesmo tempo, deve ter monitoramento e assessoria, ok? E, portanto, deste jeito, o monitoramento e assessoria vai entrar para aquela questão que nós todos conhecemos, tentativa e erros. É um mecanismo que nós aprendemos enquanto crianças para saber andar, e esse mecanismo não deve ser abandonado, e o mesmo mecanismo pode ser aplicado para esses aspirantes, tentativa e erros, ou seja, caiu, levantou, dentro do projeto, caiu, levantou, e o valor for sendo dado de forma faseada. Não precisa ser só 500, 300 mil. Deveria ser mais, mas ele é dado de forma faseada. Eu já implementei um projeto com a União Europeia de 100 mil euros. Eu concorri na organização em que eu fazia parte de 100 mil euros. E nós tivemos dinâmicas de formação. Primeiro tivemos dinâmica de formação. Depois, a dinâmica de formação incidia sobre o empreendedorismo, portanto, a execução do programa e a gestão financeira e a gestão do recurso humanos. E o valor não foi dado de uma só vez. O valor foi dado de forma faseada, mas tendo em conta os resultados da avaliação em cada etapa. Isso para receber os 100... Para receber as parcelas dentro dos 100 mil euros. Inclusive, havia monitoração na aquisição, na compra dos bens ou dos materiais de trabalho, em que, é uma regra geral, portanto, perguntam-te onde é que, por que comprou o computador na loja X e não na loja Y, qual é a vantagem comparada. Nós temos que infundir isso junto dos nossos jovens. E quem tem que fazer isso são os mecanismos de concessão, monitoramento, de financiamento. Se nós tivermos essa cultura, essa paciência, por acaso a União Europeia tem essa paciência, portanto, conseguimos. Também eu já executei projetos com a Konrad Adenauer, uma organização da sociedade civil alemã. E o modelo é o mesmo. E essas organizações não se queixaram, porque elas acabam formando a cultura de rigor, de transparência, de responsabilidade. O rigor, a transparência e a responsabilidade te confere competência. E isso é que cria a cultura de sucesso. E então nós precisamos enveredar por aí. Agora, o que ocorre é que nós desconhecemos os programas. Os jovens que acedem aos programas raramente têm o financiamento porque não reúnem requisitos. Ora, então não vamos fomentar o empreendedorismo juvenil, porque a maioria esmagadora da juventude não reúne mesmo requisitos. Os programas de fomento ao empreendedorismo é que devem trabalhar para que os jovens reúnam requisitos. Nas diferentes fases. É dessa forma. Nas diferentes fases de implementação. A Isabel vem, não reúne requisitos, tem formação. Porque tem requisitos básicos. É uma pessoa educada, instruída, honesta. Quer vencer na vida. Quer ajudar-se a si e aos outros. É a base. Tem direito. Pronto. E tem formação. Tem monitoramento. E vai recebendo parcelas. Vai sendo aconselhado. Vai sendo assessorado. Vai sendo corrigido. Depois daquele programa terminar, no próximo programa a Isabel pode caminhar sozinha. Sim. Posso? Sim, à vontade. Ok, Agora mesmo para... muito obrigado. Doutora Guerra frisou sobre a formação dos empreendedores desde inteira.
Para aqueles, porque há jovens, nos dias de hoje, principalmente, que muitos jovens querem empreender por conta da situação que o país se encontra. E também tem aqueles que não querem ainda formar, querem já empreender, para posteriormente formar aonde está a empreender. Agora, como é que o Estado ou o próprio jovem deve resolver primeiro empreender, depois formação? Será que isso dá certo? Primeiro vai empreender, depois formar, empreender sem conhecimento. E isso que o doutor Aguiar acabou de frisar sobre essa formação. Quem deve dar essa formação? A instituição que vai dar o crédito? Ou o jovem que tem que procurar essa formação por si só e depois ir à busca do crédito? Pois, é uma questão que coloca muito pertinente. Nós, quando falamos da cultura, das características psicossociais e demográficas da juventude, um dos aspectos que identificamos é que a maioria da juventude não tem acesso ao ensino de qualidade. Quando não se tem acesso ao ensino de qualidade, tem-se pouca cultura de participação, mas também tem-se pouca cultura de criatividade, de inovação. E quando isso ocorre, a dimensão psicossocial da juventude é de frustração e desespero, é de se salvar-se a todo custo, salvar-se como quiser, atirar-se, portanto, está num barco, atirar-se para se salvar. E é por isso mesmo que estamos a falar de políticas públicas. É que as políticas públicas são programas virados para fomentar o empreendedorismo juvenil a partir da realidade deles. E é isso que devia ser, a partir dessa realidade. E é com base nessa realidade que esses programas deviam ser formulados. Então, esses programas deveriam ter o quê? Até, na teoria, alguns têm. É ter uma fase de diálogo, de sensibilização, uma fase de formação. Esses programas. E é isso que depois ditaria o financiamento. Esses programas. Para ir-se depois na fase da execução, monitoramento, aconselhamento. Porque, conforme eu disse, há dois tipos de jovens perante as políticas públicas e perante a situação estrutural da juventude. Aqueles que é a maioria, que diz assim, não há mais nada a fazer porque essa gente são injustos, passa a vida a excluir-nos, nós não existimos para eles, e então até não prestam, etc. Esse tipo de jovens. E aqueles que, apesar disso, ele quer lutar, quer enfrentar, quer vencer. Esses devem ser aproveitados para ajudar e estimular os outros. Quer para um grupo, quer para outro, é fundamental isso. É o Estado, a partir desses programas, que deve fomentar a formação, que deve estimular o gosto pela formação, a vontade. Porque há uma correlação que a gente não percebe. Há diferença entre educação, instrução e formação. Quando a educação é deficitária, quer dizer que os valores, os princípios, não foram incorporados e assimilados. As convicções. Isso tem uma consequência na instrução, quer dizer que há poucos conhecimentos também, há poucas habilidades. E isso depois tem consequência na formação. Quer dizer que essa pessoa vai ser pouco competente. Por isso é que há uma correlação entre educação, instrução e formação. E essa pessoa a esse nível já vai despertar menos gosto pela formação. Mais imediatismo. Porque ele vai ser mais influenciado pela sua condição de fome, de pobreza, etc., do que pelas convicções e valores que vão lhe fazer enfrentar a fome e ser criativo. Será que esse também é um fator, doutor? Mas o principal fator é esse. Porque eu acredito que muitos dos jovens agora
decidem, isso eu ia perguntar também ao doutor, embarcar para esse mundo do empreendedorismo para ter resultados agora. Imediato. Nós queremos suprir as nossas necessidades agora, tendo que, por conta da fome, exatamente, tendo que há todo um processo para poder ter esse financiamento, começar a empreender ou a começar um negócio e depois colher os resultados. É isso tudo que deve abarcar a formação. Continuo a dizer que o vosso convite é sobre políticas públicas, ou seja, aquelas políticas públicas que fomentam o empreendedorismo virados para o interesse público. É interesse do Estado, e deve ser interesse do Estado. E essas políticas são viradas para quem? Para aqueles que não conseguem competir. Nós estamos numa economia de mercado. Na economia de mercado há competição, embora a batota. Mas há competição. Batota de que forma? Sim, como a batota é essa que eu acabei de me referir. Há uns os privilegiados que têm conhecimento dos programas, etc., que têm links, que têm padrinhos na cozinha, e os outros não. Então, a batota. Mas temos que estar conscientes, e às vezes nós todos esquecemos isso quando estamos a criticar. Nós gostamos da economia de mercado, mas nós não gostamos das consequências da economia de mercado. A economia de mercado é uma economia que coloca todo mundo a correr, os mais fortes vencem, os mais fracos que se danem. Vocês estão a perceber? Isso é que é a economia de mercado na prática, que nós gostamos. Nós renunciamos à economia planificada, certo? Que também tem as suas batotas. As pessoas fingiam que distribuem justamente, mas depois batotavam os outros. Então, nós renunciamos. Nós optamos pela economia de mercado. Na economia de mercado, lança-se as pessoas à corrida, os mais fortes ganham, os mais fracos ficam. Mas as leis têm que ser as mesmas. As oportunidades têm que ser as mesmas. As circunstâncias têm que ser as mesmas. É que nessa nossa economia de mercado, as leis não funcionam do mesmo modo para todos. As oportunidades não funcionam do mesmo modo para todos. E as circunstâncias não funcionam do mesmo modo para todos. Esse é um fator. O outro fator que o Estado deve ter em conta, por causa disso, é que há sempre grupos vulneráveis que nessa corrida não conseguiram andar mais de X quilômetros, ficaram. E é para estes que mais se deve dirigir as políticas públicas de fomento ao empreendedorismo. Mas o que é que o meu estudo constatou? É para aqueles que já correm bem. Já passam bem a bola. E que já marcam golos. Aí também tem a teoria do nepotismo mesmo. Sim. Bom, Alberto, Alberto. aqui em estúdio, como se diz, está a se interagir. Vamos agora dar a oportunidade, por favor, para o Fernando Manuel, membro da Startup Descomplica, e também, a nível da, vou dizer, da DW, temos um projeto, que é o projeto FIF, que é financiado pelo Reino dos Países Baixos e em parceria com a Kishi Crédito e a Acelera Angola. E o Fernando Manuel faz parte de uma das startups que conseguiu o financiamento, não é, Fernando? Exatamente. Boa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Seja muito bem-vindo e pode expor a sua questão. Obrigado. Na verdade, não é bem uma questão, é mais um convite também. Bom. Como eu sou estudante do mestrado de Gestão e Empreendedorismo e estou a levar a cabo uma pesquisa voltada ao impacto do empreendedorismo universitário na província de Luanda. Eu achei bastante interessante as abordagens do professor, além de já ter a vasta experiência que tem, sei que percebi que também é professor universitário, e eu gostaria de ter acesso ao artigo completo, se for possível, e também de convidá-lo a dar um parecer na minha pesquisa, porque eu percebi, o que o professor está a dizer são pontos bastante importantes. No decorrer da minha pesquisa, eu tenho encontrado, por exemplo, que o governo tem falhado, mas as universidades também têm falhado. E no ecossistema de empreendedorismo onde eu estou, eu participei, por exemplo, em eventos como
o Startup Summit e o Angotic, e eu verifiquei que a maioria dos empreendedores que participam desses eventos, nenhum vem das universidades, por exemplo. Aí conseguimos perceber que estamos a formar, cada vez mais formamos mais licenciados, mas não conseguem cruzar ao conhecimento teórico com a prática. Também nota-se uma grande debilidade na inovação também. Então, eu gostaria de convidar o professor para conversarmos um pouquinho, fazermos uma analogia já com a pesquisa que o professor já fez, para percebermos realmente o que está a falhar. Boa. Ok. Eu acho que aprazia-me fazer um comentário. Primeiro, agradecer. E o caminho é esse, o futuro é esse. Eu tenho uma instituição, a RDA Capacete, e tenho uma escola de alto nível que forma empreendedores, que organiza todos os meses formações, que é o mesmo que dou. A última formação ocorreu o mês passado no SOI. E o que diz é verdade, é que também temos o problema de alinhar aqueles que têm acesso ao conhecimento, de alinhar o conhecimento à prática. Ecoempreendedorismo não é só ciência, ela também é arte. É arte também. E é cultura. Nós temos que criar a cultura de empreendedorismo nas pessoas, na juventude, porque é a salvação, conforme costumo dizer, é a salvação. E nas minhas aulas eu costumo dizer assim, muitas das nossas tarefas serão caçumbuladas, passo o termo, pela inteligência artificial. É verdade. Mas a capacidade de raciocinar, de liderar, de gerir e de empreender, essa capacidade é humana. E quem não quer ficar ultrapassado, pode ter o emprego que tiver, pode ter a profissão que tiver, tem que empreender. Tem que aprender a liderar. Tem que aprender a gerir conflitos. Tem que aprender a gerir recursos humanos. Os robôs não o farão. Quem não aprender isso vai ficar ultrapassado. Vai ficar ultrapassado. Então, o estudo pode estar... podemos partilhar, seria bom. E esse é outro aspecto que nós temos. Criei a comunidade dos empreendedores, onde cada um, durante as aulas, faz o seu testemunho. E no grupo WhatsApp, cada um coloca lá os seus inputs, as suas ideias, mas nós não encontramos entraves. As pessoas colocam lá, quer vender, mas não quer aprender. Quer vender, mas não quer ir para uma formação. Quer prosperar, mas não quer gastar 5.000 kwanzas para obter informação, para obter conhecimento. Mas nós precisamos rebitar. Rebitar significa insistir de forma permanente de que a base do empreendedorismo é o conhecimento e a prática. Você tem que ter conhecimento, mas tens que ir praticando o conhecimento. Se você ter só conhecimento, fica difícil. Mas também se você vai para a prática só, porque você é criativo e não obtém conhecimento, vai levar muitas baçulas para soltar e até acertar já gastou muito dinheiro e pode ficar frustrado. Então nós temos que formar e fomentar a prática. Então, Fernando, ficou aqui a informação de que o artigo vai ser partilhado, ou o doutor vai deixar aqui o seu número, ou depois pode falar comigo e eu disponibilizo o contato que é para poder entrar, faça aqui a redundância, em contato com o doutor, professor, especializado na matéria que estamos aqui a debater. Vou aqui dar lugar agora ao Alberto, que tem questões a colocar. Por favor, Alberto, fica à vontade. E caso tenhamos mais intervenções do outro lado, queiram, por favor, levantar a mão e nós vamos dar o lugar.
Você? Sim, sim. Ok. Em primeiro lugar, boa tarde, outra vez. Claro, também a todos que estão a acompanhar a partir das redes sociais ou por via digital. Bem, falar do empreendedorismo juvenil em Angola, acho que é falar do futuro do país, né? Mas também há, há, há um paradoxo aqui, porque temos políticas públicas, programas e projetos bem elaborados, bem escritos, mas que do ponto de vista prático, aquilo que o doutor estava a dizer durante a sua dissertação, não vão de acordo às realidades da sociedade. Eu gostaria mesmo de me ater quanto às questões de políticas públicas, e aqui estamos a falar de políticas públicas que são conjuntos de pensamentos, programas, projetos que visam resolver problemas sociais, problemas locais. E aqui estamos a olhar na perspectiva do empreendedorismo juvenil, onde encontramos muitas dificuldades, né, parte dos jovens, e tanto quanto às políticas públicas, existem também ciclos de vida, quanto à questão do diagnóstico, que é a fase inicial, a planificação, entre outros. A maior dificuldade que nós jovens temos é na perspectiva de como é que são elaborados estas políticas públicas voltadas ao empreendedorismo juvenil. Será que os jovens são escutados? A fase inicial, como é que é feita, afinal de contas? A planificação. Porque políticas públicas só é pública se há o envolvimento da comunidade, o envolvimento da comunidade. Caso contrário, estamos a ocorrer a uma política, e o doutor estava a dizer, a política... sim, regulatória. E essa é uma das grandes dificuldades, nós, como jovens, em tentar perceber como é que são elaboradas políticas públicas voltadas ao empreendedorismo juvenil. Não sei se o doutor aqui pode fechar. Pois, primeiro, a ciência legou-nos muitos conhecimentos sobre elaboração de políticas públicas. De forma resumida, para elaborar políticas públicas, precisa ter em conta determinados pressupostos. E que vem aqui, por isso é que nós vamos partilhar efetivamente esse texto. É preciso ter em conta o ciclo de políticas públicas, ou seja, a participação de diversos setores na elaboração de políticas públicas, momento ou realidade vigente na sociedade, organização de ideias e ações relativas às políticas públicas na força. Os outros pressupostos que se devem ter em conta são, conforme já disse, os macrosistemas. As decisões afetam a estrutura do poder, os grupos, envolvem questões controversas, abarcam os interesses amplos dos estratos populacionais. O subsistema intermediário, ou mesosistema. As opções que se adotam são, portanto, como setores, como servidores públicos, grupos de interesse, pesquisadores, membros do Estado, roboteiros, etc. Esses são abarcados. E o microsistema, depois, que é preciso ter em conta as decisões complexas de natureza técnica, científica. Isso já que é tratado ao nível dos pequenos grupos. Agora, o meu estudo também, por acaso, ajudou. Perguntei, quantos jovens já foram consultados na elaboração de políticas públicas? Dos que eu contactei, nem... Foram 50. É verdade que há consulta para a divisão político-administrativa, etc. Mas consulta para financiar. Quando se trata de dinheiro, já não há mesmo. Não há. Então, nós temos o problema dos pressupostos. É por isso que essa crença de que nós elaboramos boas leis, bons programas, o meu estudo também deitou abaixo. Sabe por quê? Porque o programa não é só bom,
por causa da sua tecnicidade. O programa é bom quando ele se ancora em pressupostos reais. E esses pressupostos têm problema. Depois, tem a fase de elaboração de políticas públicas, que já te referiste. Ok. É preciso identificar os problemas ou necessidades. É preciso definir a agenda, o plano. É preciso consultar os destinatários. É preciso escolher as opções que mais vão ao de encontro, que se chama decisões qualitativas, que mais vão ao de encontro à realidade encontrada. E aqui está a ser colocada a realidade, que a maioria não tem experiência, não quer fazer formação, quer logo lucro imediato. As políticas públicas têm que ter em conta isso, porque elas têm que resolver isso, senão não servem, não são boas políticas. Por mais linguagem técnica e bonita que tenha, não são boas políticas públicas. E a orçamentação. Depois, a divulgação. Tem que haver uma fase de divulgação. Você tem a divulgação sobre as medidas da cólera. Sim. Tem. Do sarampo. Mas você não tem nenhuma divulgação do Cuenda, quando está já a distribuir. Você vê a divulgação do Cuenda no momento de entregar o dinheiro. Você não viu a divulgação do Cuenda para colher a sua opinião. Não. Por exemplo, sabes o que acontece com o Cuenda? Não sei se o governo sabe. Sabe o que acontece? Segundo a minha pesquisa. Quando se aproxima o momento de entregar o dinheiro ao Cuenda, muitas famílias aqui no Luanda deslocam para o DE. Cidadãos. Ele já tem a casa dele lá. Depois, olha, aqui o Cuenda já vai passar. Então, ele programa a viagem e desloca. Vamos para lá. Recebe o dinheiro dele. Depois de receber o dinheiro dele, ele vem para Luanda. Verídico isso. O programa captou isso. Isso tem impacto depois na comunidade. Quantas pessoas fazem isso? Depois, não sabemos o que fazem com o dinheiro. E quais são os resultados. Então, isso é fundamental. Depois, as políticas públicas têm que ter determinadas características. Essa característica, caráter institucional, todas as políticas públicas, graças a Deus, têm. Elas emanam do Estado, considerado legítimo. A dimensão decisória, essa já não tem, deve resultar de decisões coletivas, não tem. Eles resultam de decisões de um pequeno número de indivíduos. Tem que ter um caráter programático ou comportamental. Devem ser materializados através de programas, atividades, atitudes, comportamentos. E a natureza causal tem que ter em conta o impacto. Eu só captei 21 programas de fomento ao empreendedorismo. Só 21. Mas nós temos muitos. E o tempo não é muito. Mas o meu estudo já indica que, por exemplo, há um conjunto de programas de fomento ao empreendedorismo feminino. Programa X, programa H, programa... Há diálogo entre esses programas? Será que focam as jovens raparigas de diferentes países ou do mesmo país? Eu não estou a dizer que está errado, não estou a dizer que está... mas não tem informação. Que me permita dizer, tá bom, está andando bem. Está mal, corrijamos aqui. Está bem. Porque as pessoas fogem à ciência, mas os cientistas têm essa diferença com quando estamos na veste de partido de políticos. Os cientistas querem trazer de forma mais aproximada possível a realidade para os decisores, na base da qual tomarem decisões qualitativas. Já uma perspectiva que às vezes se foge política é aquela de ver só o lado negativo e bater. Não é esse o propósito. Agora, quando se fecham os dados, também aos cientistas sociais, sabe qual é a consequência? A consequência é que, se não tiveres cuidado, ela te leva para o lado político partidário. Só vais ver questões negativas.
e só vais falar de questões negativas. E quem propiciou isso? É a falta de informação. Então, é fundamental. E é preciso, para terminar, é fundamental que, por exemplo, uma política de fomento ao empreendedorismo juvenil não pode ser regulatória ou constitutiva, quer dizer, um monte de leis, de procedimento, de regras. Ela é distributiva, redistributiva, ela deve estar naquele âmbito que o governo até iniciou bem, não simplifica. Agora, eu não posso ter só simplicidade em criar uma empresa, por acaso hoje em dia é fácil. Mas a empresa não vai me servir de nada se os procedimentos de acesso ao financiamento são complicados. Então, eu num dia crio empresa, mas depois eu levo 10 anos para obter financiamento, a empresa não vale. Então, aqui estabelecido. É. Temos mais uma questão aqui na sala, mas eu vou aproveitar para questionar se há alguém do outro lado que queira colocar alguma questão. Celestino anteriormente levantou a mão, não sei se ainda está, se ainda quer colocar a questão, a sugestão, ou se vai preferir aguardar um pouco, sendo que havia caído a sua rede. Celestino está do outro lado? Sim, sim, senhor. Muito boa tarde à mesa. Boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me? Sim. Sim, conseguimos, por favor, antes que a rede caia novamente. Sim, estou a ter dificuldades, mas eu queria perguntar ao Dr. Rafael: é possível que alguém sem educação financeira possa Celestino, não lhe ouvimos, tem pode, por alguma favor. relevância ao seu ver? Uma pessoa sem educação Sim, sim. financeira. Sim, sim. Para além da questão da monitoria, conhecimento das políticas públicas, uma pessoa sem educação financeira teria habilidade ou aptidão para ser um empreendedor? Oh, Mais alguma, Celestino? Não, não, não. É a única no Não. momento. Boa, então vamos aqui colocar fé para que a rede não oscile. Podemos pegar as duas? uhum. Então temos aqui uma questão, por favor. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço a Deus e também a todos por poder participar neste evento, que é muito importante. Estamos a falar da juventude, não é? E é a massa atual que deve se mover para que o país, em particular, e o mundo em geral, possa ter melhorias, não é? É uma geração que vai deixar este ciclo
terem valências. Então, também a minha questão aqui, sim, doutor, o que é que se pode pensar fazer para que o empreendedorismo, para as próximas gerações, seja implementado a partir do ensino primário? Porque pessoas nos 40 anos, nos 50, estamos a falar de empreendedorismo em todos os ciclos, não é? Quando outras geografias, a partir da quinta classe, a partir da primeira classe, as crianças já têm essas matérias, já fazem estudos desde criança, de tenra idade. Então, o que é que se pode fazer para que se implemente empreendedorismo a partir do ensino primário, a partir da base mesmo, para não ser mais um problema no país daqui a 20, 30 anos? Outra questão tem a ver com as políticas públicas. E disse muito bem, doutor, que muitas vezes não se nota, não se verifica uma consulta pública. São políticas públicas e são pensamentos que sempre vêm ser criados para o melhor sustentabilidade da sociedade, do público, mas esse público que não tem tido voz no momento em que vão se criando essas políticas públicas, não se verifica alguma divulgação como tal, e depois essas que são criadas não há uma divulgação assim corrente, não é? Não há programas específicos a partir da mídia e outros canais para chegar a qualquer um, para tomar conhecimento que existe e as formas de poder solicitar, nesse caso, algum enquadramento e depois gerar também algum sustento pessoal ou familiar. O que é que tem faltado? Qual é o real erro, não é? Faz com que das muitas políticas públicas criadas verificam-se só alguns que beneficiam, nota-se que a sua implementação não é eficaz, não é? E também, provavelmente, podemos compreender aqui uma falta de plano estratégico, não é? Para melhor enquadramento do público-alvo. Então, o que é que realmente tem faltado? Ficaram aqui as duas questões, uma do Fernando, que também é empreendedor, do Celestino, exato, perdão, Celestino, que também é empreendedor do Programa de Estágio Profissional e Comunitário, um projeto que também temos a nível da DW, e a outra aqui do companheiro Paulo. Paulo. Poxa, eu agradeço, são grandes questões. Eu agradeço, Celestino. O problema, Celestino, em relação ao empreendedorismo, e a questão que colocou está um pouquinho relacionada com a questão também que o Paulo colocou. Há um provérbio, portanto, numa das terras banto, que diz assim, em relação ao empreendedorismo, Mputu deu concoche, significa, nós apanhamos o chapéu já caiu. Sabes por quê? Porque nós estruturamos uma sociedade com um sistema sociopolítico em que o Estado providencia tudo ao cidadão. E criamos a cultura de o Estado providenciar tudo ao cidadão. Dos pais providenciarem tudo aos filhos. E isso criou um déficit nos pais e nos filhos, nos governantes e nos governados, de criatividade, inovação. Então, a educação financeira não era importante. Por que a pessoa vai ter educação financeira se tudo depois vai receber? Não era importante. E corrigir aspectos relacionados com a educação da personalidade, do caráter, da maneira de estar e ser, leva anos. Agora, tens razão. A maioria das pessoas não tem educação financeira, mas precisa empreender. Porque o Estado agora entende, na sua trajetória histórica, que a maneira como encarava o desenvolvimento do país não era sustentável. É preciso a participação ativa do cidadão para gerir renda, para gerir emprego, para gerar emprego, reproduzir emprego, para
portanto, desafogar o Estado. Mas, e tal como disseste bem, a maioria não tem educação financeira. Agora faz como? São mesmo as políticas públicas que vão resolver isso. E já foi dito aqui. Isso tem que começar não é na escola, é nas famílias. O desenvolvimento tem que começar na família. O desenvolvimento não é na televisão, o desenvolvimento não é no governo, não é no Ministério da Educação, não é no Ministério das Finanças. O desenvolvimento é na família. Se as famílias não forem envolvidas tal como eu tenho dito, para gerir o lixo, vou começar aí. Se as famílias não forem envolvidas para gerir o lixo, a partir da família, educadas para gerir o lixo a partir da família, vai ter sempre muito lixo. Se as famílias não forem convocadas, envolvidas, para abraçarem a educação financeira, vai ter sempre muito desempregados. E vai ter pessoas que estão a trabalhar onde ele ganha 100 mil, ele está a dizer que não está empregado porque não é o Estado que ele empregou. Sabem disso? Ele está desempregado. Então, eu estou desempregado. Estou a ir a trabalhar, mas eu estou desempregado porque não é o Estado que está a lhe empregar. Porque é um biscate. Então, não é possível uma pessoa sem educação financeira empreender. Mas temos o Estado, que somos todos nós, temos que tornar possível. Através de quê? Através da educação formal e da educação informal, mas com uma concertação entre o Estado e as organizações da sociedade civil. O Estado não vai conseguir fazer nada sozinho. E para que as organizações da sociedade civil ajudem o Estado também tem que distribuir oportunidades, tem que distribuir meios, tem que partilhar. Agora, o que o Estado quer? O Estado quer que a sociedade civil ajude, mas não partilhe os meios. E vai ajudar com quem? É impossível. Portanto, cada um de nós deve fazer a sua parte, mas o Estado tem, nessa fase embrionária, a cota parte. E essa é a mesma responsabilidade do Estado. A responsabilidade de implementar políticas públicas capazes de reproduzir emprego é mesmo responsabilidade do Estado. E então, dentro dessas políticas, a educação financeira das famílias é mesmo um projeto que o Estado deve conduzir, através dos órgãos de comunicação social, através das escolas, através das comissões de bairro, através das organizações da sociedade civil. Isso é prioridade. Por quê? Porque esse tipo de políticas, a médio e longo prazo, desafoga o Estado e rende para o Estado. E então, tem razão, mas o convite é esse. Agora, o Estado não pode dizer, olha, não tem educação financeira, por isso não podemos apoiar para empreender. Não, o Estado não pode dizer isso. Porque o Estado que sou eu, que é o Celestino, que somos nós todos, representados pelo nosso governo, é que tinha propiciado essas circunstâncias de não haver educação financeira qualitativa. Agora, o Estado tem que impregnar nas suas políticas públicas essa realidade para comatá-la a curto, médio e longo prazo. Paulo. Pois, há vários tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo significa sempre gerar e diversificar renda. Agora, ele pode infundir valores. Por exemplo, há o empreendedorismo por necessidade. Não se enquadra na tua pergunta. Mas há o empreendedorismo de estilo de vida, empreendedorismo de impacto social, de impacto cultural e de impacto ambiental, em que o indivíduo empreendedor ele ajuda a inculcar valores, ajuda a promover a cultura, o meio ambiente, a saúde mental, mas ao mesmo tempo rende. Ao mesmo tempo rende. E uma instituição como essa, onde nós estamos, a DW, portanto, essa é especializada no empreendedorismo de impacto cultural.
Porque ela difunde valores, difunde princípios, mas podem render financeiramente, materialmente. E é por isso que temos mesmo que fomentar a participação ativa da juventude no espaço público, porque às vezes pensa-se que o empreendedorismo é só direto. Não. Você funda uma escola de dança para promover um tianda, que é um valor cultural, que enriquece a nossa sociedade, transmite valores à nova geração e ganha dinheiro. Está vendo? Você faz turismo para ir visitar as grutas no Namibe, etc. Mas monta uma equipa, monta uma excursão, em que os serviços são prestados dentro dessa equipa. É onde cada um compra os serviços. O saldo compra açaí, a comida compra açaí, a água compra açaí. Estão a viajar, estão a visitar, estão a difundir Angola para o mundo, estão a fazer dinheiro. E é isso que o nosso centro de formação, o Longo Azaia, tem estado a transmitir. Mas a juventude não quer também aceder à formação. Porque ela pode empreender a partir daí. Cria uma biblioteca no bairro. Cria a biblioteca no bairro. E a biblioteca pode te render. A pessoa que vai consultar a biblioteca, ele paga 100 kwanzas. Fica lá o tempo que ele quiser, 100 kwanzas. Nós temos graves problemas de saneamento básico. Eu vejo muitas vezes pessoas jovens da nossa idade, a trançarem à frente de um hospital. Elas trançam, depois o cabelo se espalha todo ali. Está a ganhar dinheiro. Está a trançar. Os fiscais, quando vão, é problema, etc. Então, os fiscais já não vão. Porque senão a sociedade reage mal. Porque senão o fiscal depois é capaz de bater. E aquilo depois causa ferimentos públicos, conforme eu costumo dizer. Então, há locais de Luanda que o fiscal não vai. Ali poderia surgir uma empreendedora. O trabalho dela é recolher aquele lixo todo, ir deitar e uma percentagem lhe ser paga. Então, ele difunde valores, princípios, cria saneamento básico, cria limpeza ali, está a ganhar dinheiro. Sim, sim. Então, é por isso que eu no texto disse ao Estado, através de vocês, graças a Deus que me criaram essa oportunidade, de que o empreendedorismo precisa ser pensado estrategicamente nessas situações em que a juventude ganha dinheiro e, ao mesmo tempo, resolve problemas. Essa coisa de tapar os buracos das estradas. O Estado deveria abrir, deveria produzir projetos de financiamento. Os jovens ganham esses projetos, são monitorados, são dirigidos, porque há muito dinheiro. E as pessoas não gostam de ouvir quando eu falo isso. Mas eu falo isso que há muito dinheiro, porque eu vejo muitos programas, muito dinheiro a circular, mas sem impacto. Sem resultado. Os jovens eletricistas deveriam concorrer a programas para manutenção da energia elétrica. Os jovens nas centralidades deviam concorrer a programas para fazer a manutenção das centralidades, porque o grave problema que nós temos, nós criamos grandes projetos, não temos capacidade de manutenção. Okay? O escoamento, idem, dos produtos. A limpeza das praças, idem. Deveriam haver projetos de financiados pelo Estado, de um grupo grande de jovens, que ganham financiamento para manter o saneamento básico no 30. Está a ver? Okay. Então, eles estão a empreender, estão efetivamente a criar saúde pública, saneamento básico. São essas coisas que o centro ensina. São essas questões simples. Mas essas questões o Estado precisa fomentar porque nós podemos tentar. Quem vai nos pagar? Aquele dinheiro pode ser insuficiente. Depois de um tempo, as pessoas vão ver, afinal o 30 pode ficar limpo. As pessoas, afinal isso é bom, já não estou a ter paludismo, não estou a ter tosse. Eu vou pagar para esses miúdos continuarem a fazer isso. E então é comparticipado.
Então, estamos aqui a ver as diferentes oportunidades que nós podemos ter Sim, na visão, a visão diária. Exatamente. Bom, nós estamos a 10 minutos, 11 agora, acima do tempo previsto. É para vermos que realmente o debate está interessante e estamos todos nós interessados. E quem não quer ter uma outra fonte de receita, né? Fonte de receita, que pode beneficiar não apenas a nós enquanto empreendedores, mas também ao próprio Estado. Não mais beneficiado. Exatamente. Estado, quando a Isabel está quando o meu bebê, quem fica mesmo feliz na vida dele é o Estado. Sim. Que deveria ficar. Mas se ele tiver visão, que eu estou a servir o Estado, estou a servir o cidadão, então eu vou ter menos peso no hospital, na escola, etc. Então o Estado fica felicíssimo, deveria ficar felicíssimo da vida dele. Todo cidadão é um ativo. Exatamente. Bom, eu gostava de saber, já estamos mesmo acima do tempo, mas não queremos deixar ninguém para trás. Então, gostava de saber se do outro lado há mais alguma questão, poderíamos priorizar uma, se tivermos do outro lado. Parece-me que não, o silêncio indica que não, então vamos aqui dar a oportunidade para a Ana e depois vamos dar o lugar para o doutor poder responder e fazer as considerações finais para podermos encerrar assim o nosso debate. Ok, mais uma vez, obrigado. Não é uma pergunta, mas é uma espécie de um testemunho que eu vivi. Em 2020, eu sou cabeleireira também, né? Em 2020, para não trabalhar empiricamente, decidi então fazer uma formação sobre cabeleireiro. Fiz a inscrição numa peça, passo aqui a publicidade. Vai mal pagar. Fiz a inscrição numa peça e comecei a fazer a formação. A formação durou 9 meses. E ao decorrer da formação, um belo dia, a diretora do APET chegou e disse: Olha, tenho a informar que a melhor aluna terá direito a um kit de cabeleireiro para entrar logo no mercado de trabalho. Olha, aquilo foi satisfatório, aquela informação. Nos dedicamos e, por incrível que pareça, eu fui a melhor aluna daquele centro. Tive a honra de receber diploma de mérito, mas quando chegou o momento de receber o kit, infelizmente disseram-me que já não havia. Já não havia, e simplesmente recebi uma escova para fazer brecha. E eu eu criei expectativa sobre o kit, estava a arranjar condições de espaço para tão logo que terminasse com o kit completo, abrir o espaço. Infelizmente, mataram a minha fé, a minha expectativa, e até hoje. Sim, sim. E foi já na fase que o material do cabeleireiro estava a subir o preço e não consegui. Então foi aqui um sonho, digamos que um sonho roubado, uma expectativa que foi criada, mas não foi suprida. Então, qual é a sua... Sim, ali significa que... Não, muito bom. Sim, significa que toda ação social é um programa. E todo programa deve ser estratégico. O termo estratégico todo mundo usa. E é por isso que às vezes é difícil a explicação. Mas a explicação mais simples tem de ter. Toda ação tem que estar conectado com princípios, realidade, ok? Depois da realidade, tem que ter em conta passado, presente e futuro e minimizar a própria estratégia tem que ter já em conta os constrangimentos e lançar fórmulas
de neutralizá-los e minimizá-los, ter em conta as oportunidades e a estratégia é incorporar já mecanismos para potenciar. E isso que a jovem empreendedora acabou aqui de dizer, significa que aquele programa, quer dizer, é uma política pública, porque era administrado por uma peça, do ponto de vista estratégico, deficitária, de tal modo que ela mesmo foi contra os objetivos do programa, que é formar e colocar pessoas no mercado. Então, a dimensão estratégica é importante. O segundo aspecto é a responsabilidade. Significa que as pessoas que estavam a conduzir aquele programa tinham déficit de responsabilidade patriótica. Não tinham, portanto, de competência. Porque eles poderiam não ter, no momento, deveria ter sido chamada, não temos de momento, ficar com o número dele de telefone, ficar com o local dele de residência e lutar imediatamente para depois ter. É exatamente isso. Sabe o que é que o meu centro Longo Azai oferece aos melhores estudantes? Não temos mundos e fundos, mas quando eu vou para uma formação, quando vou para um evento, por exemplo, eu recebo uma camisola VIP. Eu guardo ali. Fui à feira da tecnologia, recebi uma camisola do INAPEN e guardei. Fui mais num evento ali. E os melhores estudantes, eu não gasto mais dinheiro e ofereço a camisola, ofereço aquilo. Eu recebo. Então, o empreendedorismo é criatividade. Mas criatividade também na dimensão discursiva. Não vá prometer. Portanto, quando você vai dar, já tens esse impulso, então, iniba o impulso, organiza as condições e surpreenda. Portanto, é o comentário que eu me ofereci a fazer em relação a isso. Bom, terminando, políticas públicas tem a ver com a política. E um dos aspectos que estamos a ter graves é a desacreditação e a banalização da política. Não vamos para aí. Porque os maiores sacerdócios no mundo são religiosos e os políticos, virados para a salvação espiritual e material das sociedades, dos cidadãos. E então, o meu apelo aqui primeiro é nós voltarmos a remoralizar a missão política, de fazer política. E isso tem que ser feito por dois polos. Primeiro, os fazedores da política, para perceberem que isso é um sacerdócio, é só uma missão sagrada de servir. E os destinatários da política serem partícipes ativos, ou seja, tem que ser grupo de pressão incisiva sobre o governo e parceiros efetivos do governo. Esse é o primeiro nível, porque esse nível resolvido, nós vamos para o segundo nível, que é a política ter atores que geram políticas públicas sérias, responsáveis, eficazes. E, para além dos técnicos que são necessários, que ficam nos gabinetes, as políticas públicas têm que ter em conta de que o fim último é o interesse público. Então, tal como se diz, os patrões, os donos do dinheiro, são aqueles mesmo para quem se destina o dinheiro. Devem ser consultados. Devem ser efetivamente consultados. Por último, esses dois aspectos estruturais só têm êxito quando são realizados com amor ao próximo. Com gratidão. Sabe por que gratidão? Muita gente me pergunta, mas você diz muito de gratidão. Eu cheguei aqui, não é por meu moto próprio. Eu falei isso tudo, não é por meu moto próprio. É como meus pais educaram. Eu tenho que agradecer. A Irina convidou-me, eu tenho que agradecer. Vocês receberam, eu tenho que agradecer. Então, o gestor público tem que ter cultura de amor ao próximo e gratidão.
Quando você faz as coisas com amor ao próximo e gratidão, a competência é espontânea, é automática. E quando você faz isso e ainda por cima tens direitos, então a motivação é grande. 2 tipos de motivações, de natureza espiritual, porque você faz por amor ao próximo, por gratidão, e de natureza material, porque você vai receber um sustento para cuidar da família. E isso tem que estar impregnado na educação, na instrução e na formação. Essa é a grande revolução que temos que fazer. A maior revolução que tem que ser feita é esta. Porque isso já existia em África. Todos os projetos dos pais da independência tinham uma característica comum, o mutualismo. O mutualismo significava apoio mútuo para crescerem juntos. Aquilo não é socialismo, está a ser confundido com socialismo, não. Não é capitalismo também, não. A nossa ideologia é mutualismo. Quer dizer, trabalharmos, competirmos, sim, cooperarmos, sim, mas no final tem de haver um bem comum. Em que aqueles que estão muito em cima puxam os outros. Por isso é que a teoria da arrumação dos livros é uma teoria africana, em que o livro maior fica embaixo, o menor em cima, e assim sucessivamente. Se não fizermos isso, é em vão que fizermos. Portanto, esse é o apelo e agradecer e manifestar nossa disponibilidade. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer ao doutor, docente Rafael Aguiar, pela disponibilidade em cá vir para falar sobre esta temática que é muito importante e atual. Tal como disse ao longo do nosso debate, nós temos programas, projetos que olham para a questão do empreendedorismo juvenil. Temos o OCIF, temos o Programa de Estágio Profissional Comunitário, onde temos também essa vertente de empreendedorismo. E nós estamos realmente preocupados também com essa faceta. Então, resta-nos apenas agradecer também, aqui praticar a gratidão, que foi dita pelo doutor, e destacar mais uma vez que o empreendedorismo não é apenas, ou não deve ser visto apenas como uma saída imediata diante da falta de emprego, de empregos formais, de ir para o trabalho dia após dia, mas deve ser também uma via de inovação, de transformação social e de fortalecimento econômico, que foi o que muito foi abordado aqui pelo doutor, e também permitir que os jovens tenham acesso, por meio de políticas públicas bem feitas e empregos, tenham acesso ao financiamento. Aos que nos acompanharam tanto no Facebook como via Teams, muito obrigada. Esperamos por todos nos próximos debates que vamos previamente anunciar. Obrigada pelas contribuições, pelas questões que foram colocadas. Ao Fernando, o contato vai ser partilhado, sim, e a quem mais quiser, também o contato do doutor. O doutor está nas redes sociais, no Facebook. Rafael Danilo Aguiar. Podemos sempre, e aqui a questão das tecnologias a nos aproximarem. Então, bom final de semana, boa sexta-feira e até já. Uma salva de palmas para você. Achei que alguém lá do outro lado poderia ligar o microfone para dizer um tchau. Bye, bye. Tchauzinho, boa tarde a todos, Até boa já. tarde a todos. Obrigado, Deda, pela reunião. Até já, será Milker. Boa tarde. Eu não quero falar. Bom dia aqui. Ok.